Oi pessoal, tô aqui em mais um vídeo de Black Clover Mobile e nesse vídeo eu vou estar comentando aí um pouquinho sobre aquela questão de buildar um personagem que escala com ataque mágico, com ataque físico e vice-versa. Eu vou estar entrando então aqui numa fase e vou dar um ataque básico, vou entrar na fase só com o Rei Mago para vocês verem que o dano de ambas as builds vai ser praticamente o mesmo, e aí eu venho explicando o porquê disso acontece e como utilizar isso da maneira correta, porque não é sempre que isso vai funcionar. Então, estou usando aqui uma build de ataque mágico no meu Rei Mago, fechando principalmente, de mais relevante aqui é o conjunto de ataque melhorado. Ele ficou então com 35k de ataque mágico, 81 de taxa, que vira 90, porque eu tô também aqui com um conjunto de chance, que se eu tiver com mais de 70% de PV eu ganho 10 de chance, e tô com 82 de dano. Então vamos entrar aqui numa fase qualquer. Vou só com o Rei Mago mesmo usar um ataque básico, e vocês vão ver que com ambas as builds ele vai dar praticamente a mesma quantidade de dano. Então entramos aqui na fase, eu vou usar o ataque básico no ratinho aqui vermelho, gritou e deu 52k de dano. Vamos sair então e entrar novamente agora com a build de dano físico. Então vamos lá, vou trocar os equipamentos. A build de ataque físico também está fechando o set de ataque melhorado, mas ela tem aí de extra o set de dano crítico também. Só que em relação aos status fica meio que parelho, Ficou aqui, reduziu bastante a taxa, mas eu vou até critar e eu tô com 2% a mais de dano crítico. Então vamos entrar lá na fase novamente. E usar o mesmo ataque básico aqui. Então não critou, vamos repetir aqui de novo. Aqui critou e deu 50k, 2k a menos, praticamente. Em questões ali então, você já pode estar pensando, poxa, então se eu tenho uma build muito ruim de ataque mágico, como eu tenho aqui, por exemplo, a minha Noelle não fecha praticamente nenhum conjunto decente de ataque mágico. Você pode se perguntar, poxa, então se eu não ter, eu posso colocar do outro ataque porque vai dar praticamente o mesmo dano. Só que isso não é uma regra, tá? Na verdade é algo que se aplica muito mais facilmente no Rei Mago por conta do conjunto dele, e principalmente por ele ter uma carta que dá 25% de todos os ataques. Então, vocês podem ver aqui que quando eu faço a build de ataque mágico, eu fico com 4000 de ataque físico, e quando eu coloco nele a build de ataque físico, eu ainda assim mantenho um bom número de ataque mágico, mantenho aí 13k, praticamente 14k de ataque mágico, que é muito grande, e quando eu entrar na partida eu ainda vou ganhar 25% a mais em cima desse ataque mágico, que vai ser uma quantidade muito boa. Então o Rei Mago de fato ele funciona com ambos, você pode fazer as duas builds, mas isso não é uma regra. Para que você build de fato um personagem, você precisa, quando você vai querer colocar um ataque que não é o ataque que ele tem a sua base maior, você precisa ter um contexto para fazer isso, que seriam 3 tópicos que eu considero mais importante. O primeiro é a sua composição, você compreender como que seu time funciona. Por exemplo, você está levando esse personagem com um buffer de ataque mágico, como uma Sally, por exemplo, que dá um buff nível 4 de ataque mágico, ou você está levando com um William, que dá na sua skill 2 um buff nível 4 também, mas de ataque físico. Ah, estou levando um William, então compensa eu buildar com ataque físico? Depende também de como você utiliza esse William. Você usa o push dele com a skill 2 para puxar o Rei Mago, porque ele só ganha esse buff na skill 2. Ou você usa o ataque em conjunto para já limpar alguém no turno 1. Se você usa o ataque em conjunto, você não vai ganhar o buff. Então é mais interessante que você use a build de ataque mágico, porque, novamente, com itens maximizados, como ele tem um ataque mágico base maior, você vai conseguir com full build muito mais facilmente bater, por exemplo, 40k de ataque mágico do que bater 30k de ataque físico. Então isso é um ponto a se levar muito importante, a sua composição e como a composição funciona. O segundo ponto é entender como o seu personagem funciona. Por exemplo, o Rei Mago, você vem aqui e você pode ver que as suas skills escalam com ambos os ataques. Então, por mais que você consiga facilmente mais ataque mágico, ele
causa dano baseado em ambos, então é o que torna viável uma build de ataque físico nele. Agora, uma Noelle, por exemplo, funciona com ataque físico? Não. Funciona para causar dano, porque o seu dano também é baseado em ambos os ataques. Só que a principal mecânica dela é a barreira, e a barreira escala exclusivamente com ataque mágico, que não deixa uma build de ataque físico muito interessante nela, a não ser que você realmente só queira causar dano. Outro exemplo meio bobo é uma Mimosa. Ela usa uma build meio mista com retângulos de defesa e quadrados de ataque. Então eu não tenho aqui, por exemplo, o conjunto de defesa melhorada com ataque mágico, mas eu tenho um de ataque físico. Posso colocar nela para fechar o conjunto? Não, você não pode, porque por mais que você feche o conjunto, a cura dela é baseada exclusivamente no ataque mágico. Então você estaria sacrificando a cura da personagem. Correto é você colocar um quadrado de defesa melhorada com ataque mágico. Então, esse é o segundo ponto muito importante, compreender como o personagem funciona. O terceiro depende muito do inimigo que você está enfrentando, e o melhor exemplo para isso daqui seria no Salão das Ilusões, o andar 80, quando a gente enfrenta aquele Raya que ataca 30 vezes enquanto você ataca uma. Aqui, por exemplo, ele tem um debuff de ataque mágico, então ele reduz o seu ataque mágico. Então, por exemplo, levar um Rei Mago com uma build de ataque físico aqui vai ser interessante, porque mesmo que eu tome esse debuff, não vai afetar tanto o meu dano. Vai afetar um pouco, porque novamente ele escala também com o seu dano baseado em ambos os ataques, então você perder um pouco de ataque mágico vai reduzir um pouco do seu dano, mas como a build está física não vai reduzir tanto. Agora, por exemplo, eu trouxe aqui uma Noelle, e a Noelle, o maior problema é justamente ela tomar o debuff de ataque mágico e perder muito ataque mágico, que influencia seu dano e a sua barreira. Posso trazer a Noelle com uma build de ataque físico aqui para não perder dano? Em questão de dano pode, você não vai mais perder tanto dano, mas a sua barreira vai ficar inútil, e a barreira é uma mecânica muito importante nessa fase. É por isso que normalmente, até no vídeo que eu fiz, eu trouxe a Sally para compensar com o buff a redução de ataque mágico e manter a barreira forte. Se eu trago uma build de ataque físico, eu estou sacrificando a barreira, então não funciona. Então vocês têm que compreender que de fato tem personagens que funcionam sim com ambos os ataques, mesmo que ele escale mais com um, mas você tem que compreender por que ele funciona e por que você está buildando ele dessa forma. De maneira geral, para não errar, sempre build o personagem com o ataque que ele tem a sua maior base. Então, por exemplo, o Yami Red aqui, ele é um personagem que escala muito mais com ataque físico, ele tem o triplo de ataque físico em relação ao ataque mágico. Só que vocês têm que compreender também que essa comparação com o Rei Mago funcionar com ambos os ataques, ela é um caso bem isolado, porque ele é um personagem bem desbalanceado que tem uma carta que aumenta 25% de todos os ataques. Nem todo personagem tem isso. Então, por exemplo, o Yami ele tem uma carta que dá exclusivamente taxa crítica para ele. Então, mesmo eu buildando ele de ataque mágico, ele não vai causar tanto dano quanto com ataque físico, embora o Rei Mago cause a mesma quantidade de dano justamente pela carta dele, que equilibra muito bem. O Yami, então, eu vou colocar aqui nele uma build de ataque mágico, eu não vou conseguir tanto ataque mágico, então, por exemplo, eu vou bater um teto ali de uns 30, talvez 35k, enquanto com ataque físico eu conseguiria facilmente chegar nos 40k. E aí eu não tenho uma cartinha de todos os ataques ali, a não ser que eu pegue a cartinha do Rei Mago. Mas eu acho que vocês entenderam ali, o Rei Mago ele funciona assim, mas ele é um caso bem isolado. Tem outros personagens que funcionam, o próprio Raya, todas as vezes que eu utilizei foi com ataque mágico, justamente por causa do contexto. Eu estava trazendo ele com a Sally no time, então a Sally buffa ataque mágico, e naquela situação era melhor eu montar uma build de ataque mágico para ele. Tem diversos outros personagens que funcionam, como por exemplo o Lich, que escala com ataque mágico, mas também funciona muito bem com ataque físico em alguns casos, mas aí novamente tem todo um contexto por trás disso. Eu vi muita gente, muitos comentários em relação a essa questão de builds, comentando que o que realmente importa é taxa e dano crítico, mas não é bem assim, tá? Principalmente quando você faz esse tipo de comparação de ambos os ataques
utilizando o Rei Mago. Ele é um personagem bem singular, que não se aplica à maioria dos personagens. Então é bem importante sim você ter uma taxa de dano crítico equilibrado, mas o ataque também é fundamental, porque numa full build aí lá pro late game, quando todos os seus equipamentos estiver com, por exemplo, numa build de ataque mágico, ter ataque mágico flat, ataque mágico porcentagem, taxa de dano, e uma de dano ter ataque físico flat, ataque físico porcentagem, taxa de dano, você vai conseguir diferenciar aí, por exemplo, uma build de 80 de taxa, 90 de dano com 40k de ataque mágico vai causar mais dano do que uma build de 80 de taxa, 90 de dano e 30k de ataque físico, porque o personagem tem o base ataque mágico maior. Então é bem importante você entender isso. Funciona assim, dá para buildar, por exemplo, seu Rei Mago aí, você não tem conjuntos bons de ataque mágico, mas tem de ataque físico, funciona, dá para utilizar, mas isso não é uma regra, tá? O principal é sempre você buildar com aquele, com o que ele tem o base ataque maior, porque vai ser garantido ali, não vai ter tanto erro assim, mas em conteúdos específicos dá sim para você inverter as builds, utilizar um outro ataque, mas você tem que compreender o porquê, tá? Tem muito personagem que isso não vai funcionar, a Noelle é um caso muito bom disso. Então, espero que tenha ficado claro em relação aí a essa diferenciação, para vocês não cometerem erros aí na conta de vocês. Basicamente o vídeo é isso. Vou ficando por aqui, qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários, qualquer sugestão também em relação a esse assunto, pode deixar aí que eu vou estar lendo. Curta o vídeo e se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos.